Então eu passo a anunciar agora a próxima apresentação, que tem o título Aristóteles em Nova Perspectiva, que é mais uma publicação do Olavo de Carvalho, e o tema é Educação Clássica e a Formação da Inteligência. Esse tema será conduzido pelo professor Francisco Scorsin e terá como acompanhantes na mesa, como debatedores, o professor Ricardo da Costa, que fez a conferência de abertura, e o professor Gelsimar Luiz Rover Júnior. Falarei agora brevemente. O professor Francisco Scorsin é aluno do professor Olavo desde 1998. Ele possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, desde 99, com especialização em Direito Contemporâneo e suas instituições fundamentais, pelo Instituto de Ciências Sociais do Paraná. A partir de 2010, como fruto de seus estudos, começou a desenvolver seu trabalho de educação da imaginação e formação do imaginário, tornando-se professor, dando aulas particulares, proferindo cursos e palestras, mediando clubes de leitura e escrevendo em jornais e revistas. É também colunista do jornal curitibano, a Gazeta do Povo. Então, por favor, as boas-vindas, professor Francisco Scorsin, que é um dos nossos convidados fora do Estado. Convido também o professor Ricardo da Costa, que já foi apresentado, e também convido o professor Gelsimar Luiz Rover Júnior, licenciado em Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa pela UFES, tendo lecionado em cursos preparatórios de ensino regular. Professor Gelsimar, ele tem se dedicado à poesia, ao estudo dos clássicos da literatura, à música, à pintura, à memória e à imaginação. Então, as boas-vindas, por favor, professor. Professor Carlos, então eu passo a palavra aqui ao professor Francisco Scorsin para as suas considerações. Primeiro agradecer o convite, é uma honra imensa para mim, primeiro ser lembrado, para participar do evento, falar de um tema tão fundamental assim. E mais ainda, sendo num seminário sobre a filosofia do professor Olavo, sem quem não havia a menor possibilidade de eu sequer saber alguma coisa a respeito do que eu possa vir a dizer aqui hoje. E, de certa forma, é para mim uma oportunidade única de poder compartilhar com outros alunos, algumas dos estudos pessoais, certas, não diria descobertas, mas certos momentos, pontuar certos caminhos do próprio de quem é aluno realmente do professor e pelo que passa. A gente viu nas duas primeiras palestras, tanto do professor Ricardo como a do Dr. Hélio, do Leonardo, quer dizer, há uma realidade muito clara, já diagnosticada, com relação às dificuldades da vida acadêmica, as dificuldades para a formação da inteligência e para a obtenção de uma educação digna do nome. Acho que todo mundo mais ou menos pode dar vários relatos a respeito disso. Eu mesmo teria alguns para dar aqui. Eu tentei a coisa de alguns anos, por exemplo, infelizmente já tinha me tornado conhecido lá em Curitiba por conta de artigos lá no jornal, e eu tentei usar meu nome completo para tentar entrar no mestrado lá na Federal do Paraná. Meu nome completo é Francisco Otávio de Oliveira Scorsin, e eu botei lá Francisco Otávio de Oliveira e ponto, para ver se o Scorsin passava batido. E a seleção lá do mestrado acho que como é de todo mundo, é só uma fase em que seria possível não me aceitar sem precisar dar alguma justificativa, que era quando você apresenta o teu projeto ali, eles fazem a verificação da ABNT, se está tudo do jeitinho, eles não é para ler o conteúdo, se está tudo dentro do acordo, se está dentro da linha temática, se tem um professor que possa orientar, aquilo é publicado numa sexta-feira e segunda-feira já tem a prova para fazer a entrada no mestrado. E eu tinha passado aquele ano todo, um ano anterior, conheci alguns professores desses escondidos, medievalista também, com quem fui obter uma série de... Eu fui buscar aula mesmo por uma necessidade de formação, eu não diria propriamente acadêmica, mas até técnica. Então, como eu estudo muito essa coisa da imaginação, uma das coisas mais importantes é estudar a analogia. E eu tinha
tem lá um baita de um especialista em analogia em São Tomás de Aquino, lá em Curitiba. Então fui ter aula com ele. E nesse meio tempo, ele, que louco para ter gente da universidade, ele fazer o pessoal entrar, ele me ajudou, né, a montar todo o projeto de acordo com o que seria necessário. Teve ajuda de mais um outro pós-doutor que me deu aula também. Os caras que dão o mestrado já tinham me dado aula, já tinha aprendido tudo o que eu precisava, na verdade. Só ia entrar para causar confusão mesmo. E aí eu fiz tudo ok, o projeto tudo certinho, como foi. E acho que deve ter tido 15 projetos apresentados, o meu foi o único que não apareceu publicado como adequado às normas mínimas para ser aceito. Como aquilo era algo inédito, mas não havia nem possibilidade de eu recorrer, eles não precisavam nem justificar também o porquê. Né? Aí, obviamente, que internamente ele foi descobrir que acabavam descobrindo, né, quem eu era, de onde que eu estava vindo, e ele já tinha um outro aluno dele que já tinha causado uma certa confusão por querer estudar certas coisas que não seriam admitidas, e todo esse cenário que o professor Ricardo passou na pele, que vários passam aí, foi o que a gente vivenciou lá. E eu dei graças a Deus que acabou não dando certo, porque o que eu queria aprender, eu consegui aprender com os professores mesmo. E o restante seria só carimbo mesmo para qualquer eventualidade. Então essa realidade me parece que ela é mais fácil de diagnosticar, é o que no final das contas nos traz a eventos como esse, é o que nos leva a conhecer a obra do professor Olavo. Tá? A minha ideia então nesse painel é tentar inverter o olhar para o outro polo, né? Quer dizer, uma vez que a gente desperta, né, dessas trevas, né, da academia, o que é que a gente encontra desse lado de cá? Né? Quem somos nós, no final das contas, como alunos que, bom, sabem o que é ruim, mas como é que eu me viro com o que é bom? Por onde é que eu começo? O que eu faço? Tem alguém que sabe como é que faz isso e aquilo? Muita gente se sente perdida, mesmo tendo acesso a muita coisa. O pessoal, quando estabeleceu os painéis e tudo mais, quando eles me mostraram que eu ia falar sobre o Aristóteles Nova Perspectiva, fiquei mais feliz ainda, porque acho que dos livros do Olavo é o que eu mais reli, o que eu mais trabalho. Até é importante aqui para o que eu vou falar. Quantos leram já esse livro, o Aristóteles em Nova Perspectiva? Para ter uma noção. Tá. Uma outra pergunta também que é importante. Quantos são alunos do professor Olavo? Do COF? Ótimo. Então vai ficar mais fácil para eu falar aqui. Porque eu não pretendo apresentar a obra. Tá? Até porque a obra ela não tem uma unidade estrutural como o Jardim das Aflições, por exemplo. Né? Ela tem uma coletânea de algumas transcrições de aulas, alguns ensaios, tem a briga dele com a revista SBPC. Tem vários aspectos aqui e é muito difícil você fazer um resumo. Né? O livro é até relativamente pequeno, a leitura é muito fácil para quem quiser encarar. O que eu pensei foi em trazer uma ideia central, que está dado nos 4 discursos, né, do Aristóteles, e de que maneira isso é aplicado, né, uma espécie de tentar aqui jogar luz ao próprio método pedagógico do Olavo, no final das contas. E para isso eu vou usar uma imagem que o Olavo deixa aqui, porque esse livro é uma pequena mina de ouro, porque ele tem uma série de pequenas pérolas mesmo, que se você burilar ali, sai vários e vários livros. Né? Uma delas é uma pergunta que, a uma certa altura, o professor Olavo fala se a educação de todo homem sábio não deveria começar pela disciplina da imaginação, que foi uma das razões pelas quais eu decidi ir por esse caminho, né, também. Mas uma outra está mais para o final, quando ele está falando sobre o Aristóteles, né, como um todo, e a teoria do conhecimento do Aristóteles, né, como é que nós conhecemos as coisas, ou seja, como é que a formação da inteligência se dá. E ele diz assim, bom, Aristóteles no seu modelo orgânico, né, aquela coisa mais sistêmica, ele usa, é possível a gente usar uma analogia de uma árvore para poder falar da formação da inteligência e dos 4 discursos. E eu decidi usar justamente isso, quer dizer, a imagem de uma árvore para ver se,
para passar essa ideia da essência do que tem no livro aqui, dos 4 discursos, e permitir daí a gente visualizar na nossa própria formação como alunos, como é que isso acontece, aonde isso está na nossa vida intelectual, na nossa vida de alunos, e saber se diagnosticar, de certo modo, para saber exatamente, bom, em que nível de discurso eu estou com relação aos meus estudos aqui, e a própria obra do professor Olavo. Então, pode colocar a próxima imagem, só para a gente ficar com imagenzinhas na cabeça mesmo. Né? Não sei se alguém poder apagar aqui essas luzes aqui, acho que fica mais fácil do pessoal enxergar. Não, acho que não. É o contrário. Aí. Essa é só uma imagem estilizada de uma árvore, mas que eu precisava de uma que mostrasse também o que vai para baixo da terra. Né? Quer dizer, temos no chão, o solo, as raízes, o tronco, né? Uma árvore como qualquer outra. E é nessa imagem, nesse todo, que a gente poderia enxergar toda a formação da nossa inteligência. E aí que vão estar presentes os 4 discursos formando, né, essa árvore do conhecimento. Para isso, pode passar para o próximo slide? Vamos fazer sempre mantendo essa imagem junto. Se eu estiver atrapalhando alguém aí, vocês me avisem aqui, por favor. Tá? A gente pode ver mais ou menos o seguinte. Uma árvore, então, no solo dos fatos da própria realidade, como é que nós conhecemos os fatos? Né? A primeira coisa para Aristóteles, então, é que o conhecimento começa pelas sensações, pelos sentidos. Então, nós recebemos todas essas informações dos sentidos, e esses sentidos eles são guardados em nós por uma faculdade que ele chamava de fantasia, que é uma combinação da memória e da imaginação. Aristóteles não trabalhava de maneiras separadas, as duas sempre trabalhando juntas. E é com base no trabalho, né, da fantasia que a gente formava as imagens. Né? Ou seja, a raiz do nosso conhecimento, da nossa inteligência, ela tem de partir desses fatos, né, do chão, mas ela se enraiza a partir das nossas imagens. É com essas imagens guardadas da nossa memória, pela imaginação, pela fantasia, enfim, é com base nessas imagens que vai ser possível qualquer tipo de conhecimento. Né? Já é conhecimento, né, no primeiro momento, mas é a partir desse conjunto de imagens que tudo mais vai se construir para cima. Ou seja, toda essa árvore aqui, ela não tem como crescer sem que essas imagens existam no primeiro momento. Tá? E é óbvio que o modo de organização dessas imagens dentro de você é absolutamente fundamental para o tipo de árvore que vai nascer. Porque se tiver uma confusão dos diabos aí dentro, óbvio que só vai sair galho para tudo quanto é lado, e até vai ser difícil de saber se é uma árvore o que tá saindo ali de dentro. É evidente que dentro desse processo interno, talvez até psicológico mesmo, da obtenção do nosso conhecimento, esse conjunto de imagens, nós somos seres agentes, né? Temos que fazer escolhas, temos que decidir o que vamos fazer. A nossa vontade, portanto, ela tem que tomar decisões na vida o tempo todo. E a vontade, ela não funciona no vazio. Quer dizer, é as imagens que apelam à vontade, ou é a própria vontade que busca nas imagens a justificativa, o seu motor mesmo, o seu motivo de ação. Né? E claro que para a gente chegar no mundo do pensamento, e eu estou aqui deixando a coisa de um jeito bastante genérico, tá? Eu poderia tentar especificar e distinguir melhor pensamento, razão, etc. e tal. Eu não tô fazendo, estou considerando tudo aqui no universo muito poético até, porque eu só quero a ideia que fique guardada aqui, a gente possa falar daquilo que mais me interessa, que são das imagens. Né? Então, desse mundo do pensamento, estou só considerando simplesmente o fato de que quando vamos escolher alguma coisa, esse conjunto de imagens por si só não vai te dar uma resposta. Você vai ter que fazer uma espécie de raciocinar a respeito das possibilidades, você vai ter que avaliar, averiguar, você vai ter que fazer uso do pensamento, portanto, para poder escolher alguma coisa ou até para conhecer aquilo que você ainda não conhece. Nesse processo de formação, de obtenção do conhecimento e da formação da própria inteligência, quando nós temos essa árvore sendo efetivamente formada e construída, nós temos um todo de uma personalidade humana que vai se formando aos poucos. Né? Quem já leu o livro o Trivium da irmã Miriam, acho que é o nome, o Silvio talvez sabe lembrar, Mira Joseph, né? Ela usa também essa imagem da árvore, que é uma imagem bastante comum para a educação, para ela mostrar assim, aonde está o resultado da educação.
no final das contas. E ela fala assim, ó, a educação, o resultado dela é como uma árvore, né, ou uma flor. Quer dizer, ela tem que algo que desabrocha, que brota, e que, portanto, não vai aparecer fora, não é algo que você faz fora, né, é a própria pessoa humana, no final das contas, que é o resultado da formação da sua inteligência, da obtenção do seu conhecimento e, portanto, de toda a educação, no final das contas. Isso é um todo que não pode ser separado, vamos dizer assim. Né? Dentro da filosofia do Aristóteles, e que obviamente segue o professor Olavo segue, essa visão total do ser humano e do conhecimento, né? E a unidade que o professor Olavo pegou dos discursos propriamente ditos, é algo que causa uma pequena revolução das mais variadas formas que a gente pode contar a própria história da humanidade. E o livro tem isso. Quer dizer, como é que você pode contar a história da humanidade mesmo, da cultura humana, a partir partindo desse todo que não pode ser separado. Né? Passa para mim para o próximo slide, por favor. Quando a gente vai entrar nos 4 discursos, isso é algo que é um dos primeiros problemas para quem vai estudar. Então, os 4 discursos nada mais é do que um único discurso, né, uma potência única, que pode se manifestar de 4 maneiras, né, que é a maneira da poética, da retórica, da dialética e da lógica. Também pode ser chamado de analítica. Para fazer só uma analogia com aquele movimento interno, né, a poética vai lidar com as imagens, a retórica vai se dirigir à vontade humana, e o pensamento, a dialética e a lógica vão lidar com esse aspecto do pensamento, cada uma com uma característica diferente, mas a gente pode colocar essa analogia mais ou menos dessa maneira como está colocado aqui. O que é interessante perceber aqui é o seguinte, que quando a gente foi falar de discurso, percebam que o mundo dos fatos a gente já não precisa mais se referir. Né? Nós já estamos falando de um mundo de imagens ao qual nós estamos nos comunicando uns aos outros. Então eu estou falando aqui algumas coisas para vocês e estou pressupondo que vocês têm imagens suficientes aí para poder olhar para a mesma coisa que eu estou olhando. Né? E esse mundo em comum é absolutamente indispensável se a gente quiser se comunicar. Sem um conjunto de imagens minimamente comum, é impossível qualquer comunicação. É mais ou menos como começar a falar aqui em chinês e ninguém vai entender lufas, né, do que eu estiver dizendo. Né? O que é interessante de perceber com relação a isso é o seguinte. Na nossa formação da nossa inteligência, embora pareça que exista uma espécie de ascensão, onde nós vamos saindo então de um discurso poético, que nós vamos ter uma formação literária, aí vamos para uma retórica, e depois nós vamos para uma lógica, parece que está havendo uma grande subida, justamente porque trata-se de um todo, não existe propriamente uma subida. Né? Você não perde, quando vai para o segundo discurso, você não pode perder o que veio antes dele, sem o que você vai acabar se perdendo fatalmente falando. Então, uma primeira impressão que se pode ter com relação a algo basilar, que é da poética, que depois pode ser, de certo modo, desconsiderada ou não tão relevante, é um dos maiores problemas na formação da nossa inteligência e da nossa educação. Porque o que acaba acontecendo na prática, na realidade, é o seguinte: por mais que você suba para o mundo do pensamento, para o mundo das ciências, da filosofia, da teologia, e você estude tudo e mais um pouco de todas essas coisas, o fato é que, se essa formação humana, essa formação da sua inteligência, da sua personalidade, ela ainda não se consolida, não está andando par e passo com isso, ao lado disso, o que vai acabar acontecendo fatalmente é que tudo que você estudar lá naquela esfera de pensamento vai ser recebido e vai ser construído em você como um mundo de imagens, no final das contas. E você não vai saber discernir o que é uma coisa e o que é a outra. À medida que o tempo vai passando e nós vamos acumulando imagens, e essas imagens vêm do mundo do pensamento, vêm da realidade da vida humana, o que acontece é que esse mundo de imagens ele se consolida para você como uma imagem do mundo. Então, os fatos, da onde as nossas sensações se enraizam e vão se formando, à medida que a gente vai acumulando conhecimento, e esse conhecimento, de algum modo, vai se tornando uma imagem do mundo, é que a gente vai poder chamar de cosmovisão ou de uma visão de mundo, onde vai ter um todo mais ou menos organizado, e toda vez que a gente estiver apelando para a realidade, para a verdade dos fatos, no fundo, a gente está apelando para a verdade da minha imagem do mundo que eu tenho a respeito dos fatos em geral. Por que eu estou falando disso?
Não sei se todo mundo assistiu a palestra não, também não foi debate, eu não sei o que foi aquilo, mas do professor Olavo com o Suplicy lá em Harvard. Porque foi um negócio hilário, porque o professor Olavo começou a falar, ele falou assim, não tem o que conversar aqui. Não há possibilidade, não há um meio de campo comum. Né? Daí vinha o Suplicy e fala da renda mínima. Tá vendo? Não tem, não há como. Né? Quer dizer, a imagem de mundo daquele sujeito, né, o pai do Supla, com a imagem do Olavo, não havia o meio de campo para poder começar um debate efetivo. Por quê? Porque são dois mundos fechados em imagens díspares, na qual a imagem de um e às vezes dos dois lados, né, se cristaliza de uma tal maneira que você não consegue literalmente sair do seu mundinho para poder compreender o mundo do outro. Não para saber se o mundo dele pode ser melhor ou pior, ou se ele é verdadeiro ou não, mas para você não confiar tanto na sua visão das coisas. Isso é no processo da formação da nossa inteligência e da nossa educação hoje, tá? É absolutamente essencial perceber isso, que quando a gente desperta na faculdade do mundo de imagens que nos venderam e que eram falsos, o que acontece quando você vai tentar então substituir isso por alguma outra coisa? Né? Você vai ficar num pânico. Porque você vai ficar num vazio total, literalmente falando. O conjunto de imagens que você tem, que você sempre teve, de repente perdeu o chão. Então, o que é seguro para eu ler? O que é seguro para eu... Como é que eu faço? Como é que eu não vou? Aí, nesse primeiro momento, é o seguinte, você vai ter que encontrar alguém que você confie e, dado o estado das coisas, você vai se agarrar que nem um condenado, um náufrago, literalmente falando. E é o que acontece com quem tem contato com a obra do professor Olavo. Para não dizer 100% das pessoas, mas vou dizer 99% das pessoas têm esse contato com a obra do professor Olavo e ela é profundamente restauradora de uma imagem que o sujeito às vezes nunca obteve da própria realidade, dos fatos mesmo. Né? Tem aquela coisa que de repente, não é que eu estou concordando com o professor Olavo, eu voltei a ver o que ele está falando. E é óbvio que se esse sujeito tem essa capacidade, tem essa condição de me mostrar isso, é aqui que eu vou. Né? E aí acontece exatamente como sempre aconteceu em todo o processo educacional. Vai começar por uma formação de imagens. Então uma leitura do professor Olavo vai entrar primeiro para você como um discurso poético, literalmente falando. Não vai entrar como filosofia, não vai entrar como análise política. De maneira alguma. Vai entrar como um discurso poético, vai formar o seu mundo imaginário, vai reformar esse imaginário de alguma medida. Né? O que acaba acontecendo muitas vezes é que, como a gente está largado no mundo, o professor Olavo é um homem só, não tem condição de atender um monte de gente, a gente vai ficar ali catando mosca até conseguir achar um fiozinho que faça com que eu consiga entrar em mim e tentar achar nas minhas raízes, né? E começar a me reencontrar com a minha própria história. Porque uma coisa é o professor Olavo me dizer tudo o que está acontecendo no mundo, mas ele não vai ser capaz de dizer o que está se passando dentro de mim, porque ele não viveu as coisas que eu vivi, eu vou precisar eu mesmo fazer isso em alguma medida. E aí entra um outro problema da nossa formação, literalmente falando, da nossa educação, que é o seguinte, eu não vou entrar aqui nas causas, até porque o nosso tempo aqui é medido, então se ficar muito abstrato eu tento explicar, às vezes até pessoalmente conversando. Mas passa para a próxima imagem, por favor, porque o que aconteceu com a nossa formação de homem da educação? Né? Aquilo que deveria ser uma árvore inteira, né, ela foi literalmente separada num primeiro momento. E para todo mundo acho que é mais ou menos assim até hoje. E basta assim, eu fiquei feliz da vida porque o professor Ricardo falou disso várias vezes, que existe o mundo da universidade e existe o mundo da realidade, é o mundo do pensamento e o mundo dos fatos. E essa é uma das primeiras constatações de mim comigo mesmo na escola, era a total dissociação daquilo que se ensinava na escola, daquilo que eu vivia. Literalmente falando. Uma coisa não conversava com a outra, eram dois mundos. Eu tinha um mundo de fatos que estavam acontecendo comigo e tudo mais, em que na escola, que portanto já era um mundo de pensamento, já tinha matérias que estavam me passando isso, dizendo aquilo, etc. e tal, aquele mundo escolar não me dava uma imagem do meu mundo de fato. E assim a educação foi feita para todos nós. Isso só piorou com as gerações. Há uma separação brutal entre uma coisa e a outra. Acontece que o ser humano ele é um ser humano que ele precisa ser inteiro. Ele não suporta a tensão
demasiada com relação a essa tensão entre fatos e ideias, né, ou coisas do tipo. Então, o que acabou acontecendo na própria realidade educacional, na própria história das ideias e da inteligência, é o que mostra na próxima imagem, é que fatalmente, em algum momento, você vai jogar fora o mundo dos fatos, porque eles não vão se adequar à sua mente, propriamente dita. Então, é melhor você ficar só com o mundo de cima. Com o mundo do pensamento, com o mundo da teoria, né, com o mundo, então, em que aí vai ser fácil de você chegar ao ponto de chegar aqui e falar assim, eu me sinto mulher, eu vou usar o banheiro feminino nesse exato momento. Né? Assim, com base no que você vai dizer isso? Eu falo assim, eu simplesmente me sinto. Não há mais base nenhuma embaixo disso. Né? O senhor falou, pronto. Né? Em termos sociais, em termos de educação, o que isso aqui causou com as gerações que vieram depois é que ninguém foi informado que aqui haveria uma árvore. Era para haver uma árvore. Então, quando a gente entrou na escola, tudo que a gente teve foi um monte de galho solto, tudo perdido. A matemática não conversava com a química, que não conversava com o português, que não conversava com a história de vez em quando com a geografia, se os professores fossem os mesmos ou comunistas, porque daí eles, né, a história sempre era a mesma para eles. E você ficava com esses galhos na cabeça de conhecimentos que não conversavam e não encontravam raiz, literalmente falando. Aonde você vai encontrar uma unidade? Né? Você vai encontrar uma unidade numa imagem de mundo que te pareça coerente o suficiente para te dar uma segurança psicológica. Tá? A esquerda ela é muito forte na juventude porque ela dá uma imagem muito fácil e muito coerente do que parece que é a realidade. E com uma imagem muito gostosa, porque você ser de esquerda é ser bom. Né? Porque o mal está sempre do lado oposto. E quando você desperta para a realidade da vida, vamos dizer assim, é você literalmente, você não sabe nem o que eu vou fazer com isso aqui. Né? A árvore aqui, você não foi informado que deveria existir uma árvore, você só tem um monte de coisa solta. Tá? E aí você cai com o professor Olavo e, bom, todo mundo que é aluno do professor Olavo aqui sabe mais ou menos o que acontece quando entra no COF. Eu sempre costumo brincar assim que a gente fica igual mariposa em volta da lâmpada, assim, né? Porque é o Olavo ali e todo mundo, enquanto ele está ali com a luz brilhando, nós estamos ali em volta. Apaga a luz para você ver. Apaga. Ninguém vai durar 2 semanas. Vai ser uma brigarada sem fim, né, do monte de gente que se acha discípulo, essas coisas todas. Mas apaga-se a luz e você perde aquela referência. E aí eu falo de modo pessoal. Quando eu comecei a ler o professor Olavo foi em 98. Em 2003 eu me peguei um dia que eu estava voltando acho que do trabalho, não me lembro o que era, e tinha acontecido alguma coisa, não me lembro o que era ali acho que na faculdade, alguém tinha me contado alguma coisa, e eu não conseguia pensar a respeito daquilo. E eu me peguei chegando em casa e falei, tomara que o Olavo fale sobre isso no artigo da semana que vem, porque daí eu vou saber o que aconteceu. Daí eu parei assim, pera, faz mais de 5 anos que eu estou lendo, estudando sozinho. Eu falei assim, eu não posso ser tão burro assim, que eu não consigo entender um negócio. O que está faltando, no final das contas? Está faltando algo que é mais básico do que simplesmente ler tudo que o professor Olavo de Carvalho publica, etc. e tal. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer comigo que eu não sei fazer, que eu não estou sabendo fazer. Bom, vamos para a próxima. Volto para o primeiro slide. Né? Eu falei de formação da inteligência, mas não falei de educação clássica. Qual é a possibilidade de que a gente saiba o que seja uma educação clássica hoje? Eu acho que talvez seja fácil a gente procurar na Wikipedia, talvez seja fácil você sair pegando aí Cícero, né, pegando a Ilíada e sair lendo. Se é os clássicos, é os clássicos. Vamos ler esses negócios aí. Né? Monta grupo, começa... um lê pro outro, aquela coisa, dicionário de mitologia, e ninguém entendendo muito direito por que está fazendo aquilo ali. E essa coisa de educação clássica, então, fica aquele negócio fetichista, né, que pula para o próximo, no qual ele vai entrar como um raminho desses na tua cabeça. Você não está entendendo o porquê que você está estudando aquilo não faz sentido. Por exemplo, quantos de vocês aí, isso já aconteceu com muita gente, imagino que para vocês deve ter acontecido e para mim também. O professor Olavo cansa de falar que tem que começar pela literatura, pela formação literária, etc. e tal. Quantos de vocês começaram a ler os livros que o Carpo diz na história da literatura e conseguiu ir além ali do 5º ou 6º, né, entendendo por que estava fazendo aquilo?
Porque a maior parte começa a ler aquilo como se estivesse indo fazer supino na academia, né? Só que na academia você vê, né, que você está ficando fortinho, está ficando, né, bonitão. Mas supino, isso. Se você está lendo literatura, como que entra na academia para ficar gostosão depois, não vai dar. Não é assim. Tá? E aí tem gente que fica, às vezes, anos para ter uma experiência estética verdadeira com um livro de literatura. Todo mundo lê o negócio como quem está lendo uma revista ou um jornal, para se informar daquilo. É por isso que todo mundo odeia spoiler. Porque todo mundo acha que se você sabe o final da história, né, então você não precisa mais assistir. Mas que diacho? Né? Eu brinco, tem uns amigos meus que são fã do Legião Urbana, eu, graças a Deus, larguei esse vício. Do Legião Urbana. Aí saiu o filme do Faroeste Caboclo, né? E queriam ir na estreia e tal. Eu falei assim, mas pra quê? Você já não sabe da história, como é que termina? Por que você vai assistir o filme? Você sabe que o João do Santo Cristo, que era só de por dentro, tal, não morreu no final, tal. Eu falei assim, por que você vai assistir? Eu falei, não, tem que assistir. Eu falei assim, essa é a tua experiência estética genuína, né? Quer dizer, eu acho que a única experiência estética que as pessoas costumam ter hoje em dia é com música. Quer dizer, alguém consegue escutar a música que gostou apenas uma vez na vida? É impossível. Você vai ter que repetir aquilo. Aquilo é bom demais. Então, ler um livro é a mesma coisa. É inconcebível que porque você sabe como termina Crime e Castigo, você não queira ler Crime e Castigo. Aliás, começa, né? O crime está lá no comecinho já. Não tem cabimento. Então, as pessoas não sabem. É porque falta tudo aqui para baixo. Literalmente tudo. Tá? E o modo de você começar a recuperar isso, volta para a segunda, é que o contato com a obra do professor Olavo vai te devolvendo um pouco do chão. Tá? Ele vai te informando que existe esse chão. Tá? Agora, o enraizamento desse chão em você é algo que tem que começar por você, e não por mais ninguém. Tá? É aí que entra o trabalho das imagens. O trabalho do discurso poético, literalmente falando, a necessidade de uma formação literária. Qual é o primeiro exercício que o professor Olavo passa no COF? O exercício do necrológio. Nada mais é do que um exercício de imaginação. E por ali eu sempre faço essa piada porque é triste, mas verdadeira. Eu dei muita aula particular, então eu posso falar isso porque eu tenho um número quantitativo para apresentar. De alunos do COF, que eu li o necrológio, e os necrológios eram basicamente assim: quando eu crescer, eu quero ser um filósofo, eu quero combater a esquerda, vou morar nos Estados Unidos, eu passei a minha vida falando sozinho, eu sobrevivi. É de uma falta de imaginação atroz, mas porque é a única imagem que sobreviveu do descalabro educacional. Ou seja, não tem mais nada a não ser o Olavo de Carvalho na frente dele. Então, portanto, o que acaba acontecendo na nossa formação é que o professor Olavo ele causa uma profunda impressão poética de imagem que é fundamentalmente formadora da própria personalidade de cada um. Porque toda educação começa assim. Se vocês pegarem lá a história da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, quer dizer, Platão era um Sócrates. Né? Quando você bota Sócrates daquele jeito, era mestre e discípulo, mestre e discípulo. Você vai imitar o melhor possível do seu mestre. Né? Para nós isso é de uma estranheza atroz. Você seguir os passos do mestre, vamos dizer assim, porque parece que você não pensa com seus próprios miolos. Parece que você está ou que você está parasitando. É absolutamente inevitável. Se a realidade da formação da inteligência e da educação humana ela se dá pela formação de uma personalidade, significa que para uma educação de fato acontecer, seja clássica ou qualquer outra, é preciso alguém de verdade inteiro na tua frente para te transmitir isso. Nenhum livro vai transmitir isso. Não existe educação clássica sem que exista uma pessoa com a personalidade formada para te passar isso. Uma educação clássica não se passa com um professor de latim, professor de grego, com um professor de redação. Não. Você precisa ter uma pessoa inteira falando. E uma pessoa inteira aqui eu não estou falando uma pessoa perfeita. Nem no sentido inteiro, nem no sentido moral. Quer dizer, você pode ser, sei lá, um tremendo cafajeste, sei lá, qualquer outra coisa que o valha, mas ele pelo menos é inteiro. Ele não está querendo parecer uma outra coisa. E uma coisa interessante do livro do Aristóteles é o seguinte: a inspiração para o imbecil coletivo e, portanto, para todo o trabalho combativo do Olavo nasceu por conta do que ele mandou para a revista da SBPC. Ele diz aqui no prefácio. Não foi ele que quis mandar, foi um aluno que pediu e tal, ele mandou, e quando ele recebeu o parecer, ele ficou impressionadíssimo com, meu Deus do céu, que mundo é esse? Eu sabia que era ruim, mas não tão ruim assim.
A partir desse momento, e aqui entra a questão do método pedagógico do professor Olavo, é a sua profunda presença da sua pessoa à frente de todo e qualquer conhecimento de ordem filosófica. Antes de tudo vai chegar o Olavo para você, não a sua filosofia. Né? Ele luta contra o mundo do parecer da nossa academia, da nossa própria vida. Né? E, portanto, esse ser e parecer sem ter um intervalo faz com que o Olavo apareça para nós do jeito integral que ele é, ou seja, imperfeito também. Né? Então tem muita gente que se incomoda com as críticas do Papa Francisco, né? Os outros, tem gente que vai reclamar que ele fala do protestante, e ele está, né, literalmente cagando e andando para essas coisas, porque ele não está ali para aparecer. E isso não é de graça, gente. Né? O professor Olavo, se ele escreveu tudo isso, ele sabe tudo isso, ele sabe que ele é o sujeito que mais impacta e que mais nos impressiona na nossa vida. Ele está nos formando pela impressão que ele vai deixando. E boa parte da nossa formação num primeiro momento acaba sendo nisso. Né? Para usar algo que não está aqui no livro, mas que tem nas famosas camadas da personalidade, né? Se a gente vê uma divisão das camadas da personalidade, até a camada 5, nós só estamos interessados em nós mesmos. Né? A partir das 6 é que a coisa começa a mudar. Significa que quando você começa a estudar, né, o processo todo está voltado assim: será que o fulano está gostando de mim? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Que é quando eu vou conversar com muita gente, todo mundo sempre assim, gente muito qualificada já, que teria condição já de fazer muito mais coisa do que faz, e está sempre se perguntando será que eu estou pronto para fazer aquilo. Ou seja, está na camada de personalidade ainda muito, muito baixa, no final das contas. Quando você está nesse mundo de camada 4 e camada 5, é porque você não tem uma personalidade própria, propriamente dita. Significa que você está imitando alguém. Né? Por isso que na adolescência, né, o comum da adolescência é você trocar a sua personalidade com a do grupo. Você pertencer a um grupo é algo mais fundamental do que qualquer outra coisa. Tá? E aí, quando você se sente pertencendo a algum lugar, é quando você sossega, literalmente falando. Por isso que todo esse mundo de esquerda, ele é um mundo profundamente infantil e imaturo, né? Na qual não se admite que você não seja como eles. Basta você dizer, como por exemplo, foi a pergunta que fizeram, né? Estou indo lá no seminário, puxa, que pena. Não podemos mais ser amigos. Né? É coisa de adolescente, no final das contas. Tá? Mas coisas que nós não estamos como é que vamos dizer, imunes, muito pelo contrário. Tá? A quantidade de... eu sempre brinco, né? A quantidade... Já assistiu aquele filme do Austin Powers, né? Que tem o Dr. Evil e o Mini-Me, né? Assim, a quantidade de Mini-Me do Olavo que tem por aí é uma grandeza, né? Principalmente em rede virtual. Né? Nego para sair xingando os outros, para ficar desmascarando os outros, para ficar dedo em riste, né? Tudo do jeito errado, no tom errado, né? Mas tem uma grandeza de gente, né? Agora, quantos estão com a coragem do professor Olavo tentando ser de verdade sem querer parecer outra coisa que não eles mesmos? Né? E esse processo de educação, ele passa, no final das contas... Pode passar para a próxima imagem, por favor? Pode passar também para a seguinte, que eu acho que é isso. Só queria fechar com elas mesmo. Significa o seguinte, que nesse processo de formação da inteligência e de aquisição de uma verdadeira educação, a recuperação desse todo, ele tem que se dar novamente. Então, se o professor Olavo, de repente, devolve para o chão dos fatos, esse mundo das imagens, da formação do seu imaginário, da disciplina da imaginação, que é por onde deve começar, então, toda a educação, é por aqui que começa. Se todo mundo já está informado que tem que ser pela literatura, tem algo que pouca gente sabe, ou pouca gente se dá conta disso, do quanto também é poético o modo como você absorve a própria impressão que o professor Olavo te deixa. Quer dizer, você é Olavete, né? Em que medida? O que isso quer dizer, no final das contas? Né? Eu costumo brincar, porque lá no Instituto Olavo de Carvalho, quando esteve lá em Curitiba, acho que no final das contas só não tinha eu e o Thiago Amorim que não fumávamos. E o restante todo mundo começou a fumar lá. Por quê? Não entendo. Por quê? E todo mundo fumava. Daí você fala, não sei bem por quê. Eu te digo, porque você é um adolescente, entendeu? Que precisa pertencer a um grupo. E você acha que para pertencer a esse grupo você precisa fumar, você precisa ser de direita, você precisa ser católico. Né? Aí o que acontece, por exemplo, com católicos que se convertem por causa do professor Olavo? Não demora muito o que acontece. Como esses sujeitos são todos divididos, né, eles vão estudar o quê? O pensamento católico. Né? Aí a realidade da vida está aqui embaixo. Eles viram head threads. Né? Aí, head threads, aqueles radicais tradicionais. Né? São Tomás de Aquino num braço,
a Bíblia no outro, coletinho, né? Tudo, e dando lição de moral em tudo, dizendo o que é católico, o que não é católico, uma gente chata pra diabo, né? Insuportáveis, né? E que o que vai acontecer? Vão virar anti-olavetes em 5 segundos. Porque é impossível você continuar com o Olavo querendo enquadrá-lo em qualquer uma dessas coisas, né? E como você precisa pertencer a um negócio que é meio puro, porque é uma coisa adolescente, você vai acabar rompendo com o Olavo, né? E isso é um processo muito interessante também, da formação de qualquer pessoa que tenha contato com o Olavo. Se tornar anti-Olavete faz parte do seu processo. Tá? Para mim, e nisso é o próprio processo de formação do adolescente, né? O adolescente é aquele que tem que ser rebelde sem causa, né? Porque ele tem que ultrapassar o próprio pai, né? Ele não consegue, ele é rebelde sem causa, ele tem que achar ele mesmo, ele tem que se rebelar com a figura mais forte, que é a figura do símbolo do pai, no final das contas. É isso que a impressão do professor Olavo deixa. Ele é um pai dentro de você, né? Em vários sentidos da palavra, né? Talvez não único carnal, né? De sangue, vamos dizer assim. Mas o que acontece é que nesse adolescentismo, que a gente não ultrapassa, né? No final das contas, poucas pessoas acabam ultrapassando, o que acaba acontecendo é que o sujeito que vira anti-Olavete, por qualquer razão que o seja, ele meio que passou desse mundo das imagens e foi para o plano da retórica, da vontade. E na retórica, o discurso retórico é um negócio interessante, que no discurso retórico é o único no qual o destinatário é juiz. Eu sou o destinatário de tudo, mas eu é que decido. Quando o sujeito se dá conta que ele pode tomar uma posição existencial com relação a tudo que o Olavo deu para ele, aí ele subiu um degrau na coisa. Ele já não é mais um aluno que está ali encantado com aquilo. Ele já é alguém que parece que pode conversar de igual para igual. Para mim, o símbolo maior, para encurtar bem essa conversa, e vou falar dessa última confusão, nada contra ninguém, absolutamente, mas porque realmente acho emblemático. Quando deu aquela confusão com o Francisco Raso, que eu acho que até hoje ele não entendeu o porquê, e realmente eu acho que ele não entendeu, e aí houve o rebuliço com o Gustavo Noggio, no Guia, não sei o sobrenome, como se pronuncia. Quando deu a confusão, uma coisa que me chamou muito a atenção, porque é um processo que eu já tinha passado comigo mesmo, com o Olavo, eu também já fui adolescente, também já quis romper aquelas coisas todas. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte, foi o modo como o Olavo tratou o Gustavo. Porque o Olavo não bateu nele, não xingou ele, não inventou um apelido. Ele só desfez a amizade no Facebook. E aí no dia seguinte o Gustavo fez um post. Olavo de Carvalho desfez amizade comigo. É o moleque que bate a porta do quarto xingando a mãe, né? E ele fez aquilo e o Olavo não deu as respostas que tinha que dar, mas se vocês pegarem o que o Olavo falou do Gustavo e para outros tantos que tem por aí, mas não dá um décimo, assim. É coisa de pai que ama assim mesmo. Ele fala, deixa se perder, que uma hora volta, vamos dizer assim. E é mais ou menos como eu vejo mesmo. E a própria figura do Gustavo, que tinha uma força de linguagem nos posts, né? Realmente uma aparente personalidade muito forte, mingou completamente quando aconteceu essa dissociação. Por quê? Porque no fundo, aquelas raízes todas estavam ainda numa imagem que ele achava que era dele mesmo, mas que ele não tinha. Quer dizer, ele rompeu também. Ele não vai ter que passar por um processo de absorção daquilo, vai ter que passar por um processo de crescimento e amadurecimento, né? A ponto de não ver cabimento em isso aí. O Olavo de Carvalho desfez amizade comigo. Falei, tá, e daí? O que muda? Vai deixar de ler livro? Mudou alguma coisa aquelas maravilhosas tardes de sábado em São Paulo? Não muda, né? Então é porque é muito adolescente, né? E aí como é que você sabe que é adolescente? Porque depois, como é que a pessoa reage? Ela vai cortando as amizades com todo mundo que é diferente do que era. Então, se você cortou a amizade com todos os amigos de esquerda, você se orgulha de ter um perfil limpinho, você está sendo adolescente. É a mesma coisa. Você é um direito católico, me livrei de todos os ateus, espíritas, etc, etc. Assim, ok. Mas isso não é uma maturidade. Você ainda não tem uma personalidade propriamente, né? Para sair pontificando por aí, etc e tal. E no fim das contas, para encerrar, porque eu acho que já até passei, essa ideia toda dos 4 discursos e de uma educação que é passada de pai para filho, de mestre para discípulo, através da presença da pessoa humana, né, digamos assim, algo que o Olavo já deu, não tem mais como tirar isso da própria sociedade, né, digamos assim,
a circunferência, o horizonte de alcance da pessoa dele transcendeu infinitamente, né, o núcleo de alunos. Ele já entrou para a história cultural e política do Brasil. Quer dizer, ele é uma presença, de fato, que vai ficar para muito depois da morte dele, né? O que não significa que vai sair frutos tão cedo. E é por isso que quando todo mundo... Mas não sai livro de aluno do Olavo, não sai livro... Eu falei assim, talvez não saia porque tem muita coisa para crescer ainda, para chegar no ponto de dar fruto, efetivamente falando. Mas quando você começa a conhecer as pessoas, aí mesmo que ninguém faça muito barulho, aqui e acolá você vai encontrando gente de verdade, né, que está tentando estudar, que está tentando entender, que não sabe tudo, mas que está disponível, né? O tom com que a pessoa se fala em Facebook, né, como te atende, etc e tal, como é que você vai conversando, é o modo como a gente vai mais ou menos vendo quem está virando gente, né, ou quem está querendo inventar um outro parecer alguma coisa e não ser alguma coisa. Então, se tem alguma coisa que eu sou profundamente grato ao professor Olavo, é por ele ser quem ele é. Né, independente de tudo que ele ensina e que ainda que ainda pode me ensinar, né, mas é o exemplo dele, né, de ser de ser quem ele é no final das contas. Eu não quero ser igual a ele, né, eu quero ser quem eu sou no final das contas. E é isso que tento fazer no meu trabalho também, e espero que isso seja digno dos esforços do professor Olavo. Acho que era essa a mensagem. Agradeço muito a atenção. Muito bem, essa foi a apresentação do professor Francisco Escorsim. O livro é o Aristóteles em Nova Perspectiva e o tema é Educação Clássica e a Formação da Inteligência. Vamos agora ouvir as participações do professor Ricardo da Costa e professor Josimar Júnior. Uma boa tarde, pessoal. Para mim é uma felicidade muito grande poder estar aqui, né, entre pessoas tão ilustres, né? E tanto aqui na mesa quanto, né, na plateia, pessoas assim que eu vi na internet. E aí de repente eu descubro que tem um rosto real mesmo, é de carne e osso, né? E é muito bom encontrar pessoas assim, né? Porque, na verdade, um problema assim que um aluno do Olavo encara logo que começa, né? É o afastamento, né? A solidão, né, do meio em que ele vive, porque ele começa a pensar diferente, ele começa a ver as coisas de maneira diferente e ele quer comunicar, mas não tem nenhum ouvido para ouvir. Então isso aí causa um isolamento. O professor Olavo, ele encarou isso aí de uma maneira assim heróica, né? Ele conta a história dele e que ele vivia assim numa solidão muito grande e tal. Mas ele teve a tenacidade de resistir, né? E ir em frente, né? Cumprir a vocação dele, a missão dele, né? Aquilo que só ele podia fazer, ninguém mais, né? Segundo a definição do Viktor Frankl, né? Do que é uma missão, né, de cada um. Enfim, e mais uma coisa, ele é exemplo nisso pra gente, né? Então, assim, para mim é uma honra, uma felicidade muito grande estar aqui, inclusive porque eu estou a muitas léguas e muito longe de um intelectual, né? Acho que tem intelectuais aqui, agora, no meu caso, é apenas um estudante. E eu recebi essa oportunidade de falar, mais de poesia, né? Uma coisa mais voltada para a poesia, para o discurso poético, né? E o discurso poético a gente pode entender assim, não apenas um discurso em versos, né? Um discurso escrito em versos, mas também o romance se enquadra dentro do discurso poético, né? Porque é um discurso imaginativo que lida com as imagens. E assim, eu gostaria de falar aqui muito brevemente, muito rapidamente, de alguns pontos, né, que eu acredito ser importante
mencionar pelo menos, que é o trabalho, né, do poeta, o trabalho do filósofo, né, a função, né, uma característica da poesia, do romance, a literatura como um meio de educação moral também, né, de você ampliar a sua consciência moral, e através da literatura nós podemos também enxergar vidas possíveis, né, exemplos a ser realizados, que isso é uma coisa assim extremamente importante, porque geralmente as pessoas, os exemplos que elas têm na vida são pessoas próximas, né? E elas não conseguem imaginar-se como um herói, né? Como uma pessoa que realiza grandes coisas, mas porque faltam os exemplos. Se mencionar também, eu gostaria de mencionar rapidamente a questão do cinema e da pintura como uma maneira de você enriquecer o seu imaginário, as suas imagens, né, o seu repertório de imagens. Bem, a questão do trabalho do poeta é expressar, né, a realidade, expressar as vivências, as experiências, as situações. E ele muitas vezes não compreende o que diz, no sentido de ter uma explicação, né, ter uma tese a defender, a mostrar. O professor, num debate com o Yuri Vieira, de 2006, né, aqueles bate-papos, né, que muita gente escutou, precederam o Throughout Peak. Ele fala que, falando de Rimbaud, né, que o próprio Rimbaud tinha muitas páginas que ele próprio não compreendia, né, do que ele próprio escreveu, porque ele estava interessado em expressar as suas impressões. O professor cita muito também a definição de arte do Benedetto Croce, né? A arte é expressão de impressões. O artista, ele não está interessado em defender uma tese, né? Eu acho que quando o artista passa a querer defender uma tese, a arte perde, né, a sua força. Então, o artista está interessado em expressar as impressões que ele tem. Isso pode se dar através da poesia, através da pintura, através do cinema. E o trabalho de compreensão é um trabalho posterior, né, que o filósofo faz. O filósofo, ele pega aquele material literário, aquele material artístico, e trabalha em cima daqueles símbolos que estão presentes ali e vai depurando até chegar à compreensão de alguma coisa, né? Compreender sua própria realidade utilizando a tradição artística, literária. Então, assim, o poeta, ele tem uma função, também o professor Olavo repete bastante essa frase, que é de dar um sentido mais claro, um sentido mais puro às palavras da tribo, né? Porque as palavras, elas se gastam no uso, elas se pervertem, elas são cooptadas por ideologias, né? O que era homofobia na definição psicológica, né? Que era você atacar, você querer matar um homossexual, é cooptado por uma ideologia esquerdista e vira qualquer discordância que você tenha, né? Qualquer menor sinal de desgosto com aquela prática já é, né, uma coisa errada. Então, o poeta, ele vem destruir esses clichês, destruir os lugares comuns que aprisionam a mente das pessoas, né? E ele vem enervar um instante, que é uma expressão do T.S. Eliot, que é pegar assim, aquelas experiências gastas que você nem sente muito mais, e ele vem tocar como se tocasse em cima de um nervo exposto, né? Então você, depois que leu o poeta, que leu o romancista, você, poxa, olha o que eu vivi, né? Você enxerga a sua própria vida, as suas próprias experiências de uma maneira nova, né? Então o trabalho do romancista, o trabalho do poeta, eu falei, o trabalho do romancista está ligado a isso também, que é apresentar ao leitor um repertório de enredos, de vidas possíveis, né?
E quando você está lendo aquela história, muitas vezes uma parte da sua história mesma é iluminada. E você lembra de coisas que, poxa, você achou que tinha perdido, mas estava ali, né, guardado na sua mente, no seu coração. E o romancista, ele vem despertar isso para você. Então, o trabalho do poeta é dar um sentido mais claro às palavras da tribo, e o trabalho do romancista é ampliar a consciência do leitor, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Pode mais um pouquinho? Então, 3? Tá. Então, assim, entrando rapidamente assim, na questão da educação moral, que está ligado com o que eu acabei de falar, nós lemos algumas histórias na literatura, nos clássicos, né, da literatura, como, por exemplo, você lê Rei Lear, né, você vê que na cena inicial tem lá o rei querendo repartir o reino dele para as 3 filhas, né, Goneril, Regane e a Cordélia. E ele chama as 2 mais velhas, Goneril e Regane, para falar alguma coisa, se pronunciar, e depois ele daria o reino, né, a parte do reino. Então elas fazem aquele discurso, né, exaltado, empolado e lisonjeiro e bajulador, e ele dá o reino, né? Nossa, como minhas filhas me amam mesmo, e entrega o reino para elas. Aí vem a Cordélia, até o nome Cordélia tem uma ressonância cristã, né? De cordeiro, enfim, fica por outra ocasião. Mas aí a Cordélia chega e fala: ó, pai, eu não posso dizer que eu te amo tanto quanto as outras, porque as outras dizem que amam o Senhor acima de todas as coisas, mas elas têm marido, né? E eu, quando casar, como é que vai ser? Eu vou amar o meu marido menos do que eu amo o Senhor? E ela faz um discurso realista, né, para ele, sincero, né? Eu te amo como o dever de filha me impõe. Então, engraçado que aí o Rei Lear pega essa filha Cordélia e amaldiçoa, e escorraça e tira parte do reino que ela tinha, né? E ela é amaldiçoada, deixa de ser filha, nem filha é mais considerada. Só que no momento da loucura, da dificuldade, da miséria do Rei Lear, qual das 3, né, foi ajudar o pai? Não foi as bajuladoras, foi a Cordélia, né? Foi a filha amaldiçoada, rejeitada e sincera, que foi lá ajudar o pai. É a única. Então só esse fato, ele traz assim um apelo moral pra gente, né? Se você se coloca no lugar das 2 filhas, você, poxa, olha a minha atitude, né? Ou se coloca no lugar do Rei Lear, né? Poxa, eu sofrendo aqui misérias, né? E as minhas 2 filhas ali que diziam que me amavam tanto, né? Agora, se você se coloca no lugar da Cordélia, você vê, poxa, essa é a atitude correta, né? A atitude correta de eu falar com sinceridade, né, aquilo que eu tô vendo, a realidade, e ajudar, né, as pessoas que eu amo, né, na hora da necessidade. Enquanto que o bajulador, ele fala maravilhas, mas te abandona e te humilha e te deixa de lado, né? Então, bom, é basicamente isso, né? Eu não lembrava que eu ia falar agora. Mas eu antes quero confessar que vocês 2 me deixaram um pouco deprimidos. Porque, de um lado, você me recordou aqui essa peça, uma experiência da minha vida recente, e quanto a ti, a perplexidade da loucura do mundo, né? Essa infantilização que eu tinha me referido anteriormente. Eu não sou aluno do Olavo, como eu disse mais cedo.
o meu contato com o Olavo é da minha mente, das coisas que eu crio a partir da leitura nessa solidão. E o que eu acho importante destacar dessas duas conversas aqui é a solidão. Ela é inevitável. À medida que você adentra no mundo da cultura, você diminui progressivamente o espectro de amizades no sentido do diálogo, de trocar informações e tal. Porque à medida que você lê e lê, você passa a ser uma pessoa desinteressante para o mundo, né? O mundo não se interessa, nunca se interessou, na verdade, por esse universo Shakespeare, imagina. Eu recordei também, em certa ocasião, eu traduzi uma novela do século XV, perdão, para um convite da Universidade de Alicante, e levei um ano, né? Era sobre o amor. A novela tratava do amor, o amor de uma nobre italiana por um menino. E lá pelas tantas, a minha mulher passou na sala, né? E me viu todos os dias traduzindo e tal. E me perguntou: vem cá, você está traduzindo essa novela escrita em 1470, mas para quem? Quem é que vai ler esse negócio? Minha mulher é muito pragmática, né? Tem que haver alguém pragmático na casa. E eu, de fato, parei para pensar, porque, é claro, recebi o convite, mas me apaixonei pelo texto muito bonito, belíssimo, aliás. E na hora, a pergunta mais óbvia, né? Quem vai ler? Eu acho que pouca gente, talvez ninguém. Né? Aí ela parou, me olhou e da mesma forma, quem lê hoje Shakespeare, Camões, né? Pouquíssimos, né? Mas isso é publicado, isso faz parte da tradição cultural. Eu falei para ela: acho que ninguém, mas é bonita, é um texto bonito. Ela também não leu. Eu já convidei várias vezes para ler, ela não leu. Então, o mundo da cultura, esse mundo que o Olavo tenta resgatar, é um mundo solitário mesmo. É um mundo oposto à adolescência. Você me deixou muito deprimido com esses depoimentos da infantilização do mundo, porque eu pertenço a uma geração um pouco anterior. Então eu peguei a transição, eu conheci a educação tradicional, a educação ainda antiga. Tive aula início da década de 70 com professores de 60, 70 anos, gente nascida no início do século, né? E então aprendi na educação tradicional, nada disso acontecia. Nada disso acontecia, essa coisa de crise, nada. É espantoso, é deprimente. Eu até pensei, eu espero que a organização depois me leve para tomar um drink, porque isso é triste demais. É deprimente demais, né? Não ter nenhuma referência e quando encontra alguma coisa. Você me lembrou o filósofo que eu estudo, que ele usa a metáfora da árvore como símbolo para a estruturação do pensamento e do conhecimento. Então tem vários livros que são árvores, são vários livros. De modo que... E fiquei também imaginando todo o problema que envolve a educação, né? Imagino na própria cabeça do filósofo, do Olavo, né, esse universo. No meu pequeno mundo, na universidade, isso, eu não posso parar para avaliar o que está se passando na cabeça de cada um, porque seria absolutamente esquizofrênico, né? Agora, no intervalo, teve um senhor muito bem vestido que pediu para tirar uma foto comigo, porque ele tem uns amigos estudantes de história que me odeiam. Ele queria tirar foto comigo para mostrar para os estudantes de história que me odeiam. Eu achei interessante, mas se eu parar para pensar essas coisas, você não faz nada. É muito difícil, né? Tirei a foto, sorri e tal. Depois fiquei pensando, o que será que vai ser feito com essa foto?
Mas a educação hoje realmente é um negócio, como eu disse no início, brutal. Brutal. Brutal mesmo. Tá, eu lembrei de uma história aqui de um autor de livros que, andando na rua com um cachorrinho, viu, professor? Encontrou com um cidadão e falou assim: pá, você é o autor, comprei seu livro. Ele: ah, foste tu? Pessoal, perguntas para a mesa, por favor. Boa noite. Uma pergunta muito pouco acadêmica, mas eu não consigo evitá-la depois de ouvir o professor Ricardo falar desde o começo. Parabéns ao professor Francisco, muito boa exposição, me reconheci muita coisa. Mas quanto ao professor Ricardo, eu não consigo assim, deixar de me lembrar de uma fala do Olavo, em que ele diz que em uma das aulas, em que se você está preocupado em mudar o sistema, é porque você é escravo dele. Se você tem que sair do sistema e formar o seu próprio. E talvez isso que está acontecendo seja um início de uma outra coisa que a gente esteja começando a fazer por muito tempo. Mas a minha pergunta é: o que o senhor ainda está fazendo na UFES? Sai de lá correndo, porque você vai se matar daqui a pouco desse jeito. A gente está preocupado com o senhor, assim. Então, então eu acho que o caminho seria muito mais a gente criar alguma outra coisa e se dedicar o melhor possível para criar novos encontros, para criar uma nova rede de pessoas que façam num outro modelo completamente diferente, e esquecer a universidade, porque me parece que ela está virando um fetiche, que está uma espécie de câncer mental que está ocupando a mente das pessoas, além do que deveria. A gente precisa começar a diminuir, extirpar um pouco aquilo que a universidade, tal qual ela é hoje, representa na cabeça da gente. E para poder ter espaço para pensar em outras coisas diferentes. Obrigado. Como é seu nome mesmo? Luciano. Olha, Luciano, nós temos que ganhar dinheiro, né? Não, mas veja, eu quando decidi mudar de profissão, eu era músico profissional, fui músico profissional. Quando estourou a dancinha da garrafa, eu achei que eu não seria mais capaz de trabalhar na noite. E resolvi voltar a estudar formalmente. E no ambiente educacional, do ponto de vista da vida contemplativa, é aquela eterna questão entre a vida contemplativa e a vida ativa, né? Eu sempre gostei de estudar, então eu queria encontrar um espaço em que eu pudesse ter tempo para estudar e, consequentemente, escrever alguma coisa. Aí acabei me dedicando também à tradução e tal. E no mundo da educação, eu era professor de escolas, professor do município, professor de faculdade particular, trabalhei em tudo, né? Não havia tempo, eu trabalhava quase 40 horas em sala de aula, chegava morto em casa, um robô, um fantasma, deitava no chão da sala, ficava vendo o Dr. Spock na Jornada nas Estrelas no sábado. E aí eu falei, bom, tem que mudar, qual é o melhor ambiente? Aí passei, o professor universitário, né, que você tem tempo para estudar, embora muitos não aproveitem esse tempo para estudar, né? Hoje em dia são 8, 12 horas por semana em sala, então eu tenho um tempo enorme para estudar. Eu estudo a beça, né? Minha mulher já briga comigo que eu invadi a sala, os livros estão tomando conta de tudo. E então, nesse ambiente, já na segunda metade da vida, eu consegui encontrar um lugar. Então, não tem jeito, né? Se não fosse na UF, seria na UFRJ, na UERJ, em outro lugar qualquer. E me deu estabilidade para minha família e tal. Mas é o jeito. E eu acho que se nós... eu já falei isso para muita gente, tem que haver uma mudança do quadro. Ela é muito lenta, porque as pessoas até aposentarem tem que mudar, tem que entrar gente nova, gente que pensa diferente. Nem que tenha que ficar engolindo sapo até o final do estágio probatório, como eu fiz, mas para o corpo docente se renovar e haver pelo menos a possibilidade de um debate de ideias divergentes. Porque se não houver
esse ambiente propício para debate, a educação brasileira nunca vai melhorar. Então tem um aqui, eu estou aqui, tem um lá, tem um lá em Porto Alegre, tem um lá não sei aonde, é um aqui, outro ali. É como se fosse uma primeira geração de pensamento, por exemplo, conservador. Eu não conheço quase ninguém nessa área. Mas como eu já vivo muito sozinho mentalmente mesmo, lendo e tal, isso também me ajuda. Mas é preciso, eu defendo enfaticamente que esses estudantes que têm uma postura, os oriundos, gente que tem uma visão mais realista, que tem apreço pela tradição, pelo estudo e tal, ingresse. Percorra toda a via crucis dolorosíssima do graduação, mestrado, doutorado e ingresse na universidade, nem que tenha que vestir pele de cordeiro e ficar quieto. E até que vai chegar um momento que a coisa vai ser plural, vai ser mais democrática, porque não há debate, não há diálogo, não há... Eu posso estar enganado, mas eu não vejo um ambiente rico do ponto de vista intelectual. Não há ambiente intelectual. Não há. Nas ciências humanas, eu já trabalhei na história, na filosofia, agora estou nas artes, lecionando arte clássica e medieval. Não há, pelo contrário, há cerceamento, há intimidação, há um monte de coisas em diferentes níveis. Entendeu? E tem que haver essa mudança. Alguém tem que começar aqui, ali e tal. Eu já tenho 3, 4 ex-alunos que estão lá nas universidades federais. Não falam comigo agora. Mas pode ser que talvez, num momento X, se encham de coragem e se rebelem contra essa pressão, né, insuportável. É uma pressão insuportável. Mas tem que trabalhar isso aí. Perguntas? Boa noite. Professor Escorsin, diante do que foi exposto na sua palestra, aprendemos realmente coisas novas por analogias anteriores? E qual a importância do mentor? É possível o crescimento intelectual sem um mentor? Até o senhor exemplifica a presença de alguém para direcionar o conhecimento. Gostaria que o senhor, e pode se estender a mesa, abordasse sobre esses 2 tópicos. Bom, vou começar pela última pergunta. Se eu esquecer a primeira, daí depois você me lembra. Da coisa da necessidade ou não do mentor, né? Da estrutura da realidade humana, né? Você aprender com os mais velhos, né? Quer dizer, você nascer e ninguém for cuidar de você ensinar nada, você está lascado, né? Então, uma coisa é a necessidade estrutural da presença do mentor. A outra é a necessidade de alguém fisicamente te conduzir e te orientar, né? Ou seja, a tradição toda, ela existe precisamente porque ela é o mentor para você. O que acontece em alguns momentos de descalabro, que é o caso brasileiro propriamente dito, é quando essa tradição é rompida e você já não tem pessoas que sejam capazes de reatualizá-la para você. Ou seja, não tem condição, capacidade imaginativa para sozinho lendo e entender aquilo e conseguir se formar e, a partir do seu próprio exemplo, formar outros. Em casos assim, o professor Lau falou isso várias vezes, ele é um desses casos miraculosos, como Sócrates foi na Grécia, aonde aparece um cara que de repente consegue, sabe fazer, meio que por conta, né, restituir toda uma linhagem de tradição. Então, uma das coisas que muita gente se escandaliza, né, que acha que os Olavetes são seitas, etc e tal, e tudo mais, é que na verdade assim, olha, a realidade ficou tão feio que só tem um cara. Então fica parecendo que é todo mundo índio para um grande pajé, né? Mas não é isso que se trata, é que me mostre outro, né? Você me mostra alguém, é só comparar, né? Bota o Olavo do lado de qualquer um que você tem aí, qualquer um que tenha 2 olhos e 2 ouvidos vai saber fazer essa escolha. Então a coisa do mentor é absolutamente indispensável. O que acontece daí por uma avaliação individual de cada um é de você perceber o quanto você precisa de um guiamento de uma maneira mais individualizada, porque às vezes a dificuldade é tremenda e tamanha que você sozinho não vai conseguir. Foi o que aconteceu comigo. Eu não consegui sozinho.
Entendeu? Então eu tive que procurar ajuda mesmo. Bate lá, bate aqui. Às vezes pega um professor para me ensinar uma coisa. Então, como eu procurei esse professor de filosofia para falar de analogia em São Tomás de Aquino, eu não vou precisar ler uns 800 livros pelo que ele me ensinou, porque eu não estou interessado em fazer um livro filosófico, só que entender o negócio, né? Então é um mentor meu também. Entendeu? Toda vez que eu vou falar com eles, para mim é mentor. Todos os livros que eu leio, né, e que eu aprendo alguma coisa são mentores. Então, a partir do momento que o Olavo pode ser o grande mentor no sentido biográfico, né, na minha vida, mas nem de longe é o único. Né? Porque só a infinidade de autores que ele nos apresentou é uma infinidade de mentores. Eu, particularmente falando, depois do Olavo vem o Northrop Frye, porque foi o cara que eu me debrucei para tentar entender o que ele estava falando em vários aspectos. Fui conhecer a biografia dele, fui tentar entender o sujeito, como é que ele pensava, sofria, li os notebooks dele lá xingando todo mundo da universidade, que ele sofreu também, barbaridade. É um mentor para mim. Outro que é um mentor para mim foi o trabalho que eu fiz com o José Geraldo Vieira, né, cujo resultado eu consegui colocar nesse livro que saiu, talvez alguns tenham adquirido, da Arcádia, que inclusive no ensaio, para quem não sabe ali, eu coloco lá que esse aqui é o meu primeiro trabalho de conclusão de curso do COF, entre aspas, né, não porque seja de conclusão efetiva, mas porque quando você tem algo sólido você tem que apresentar, né? Então ali foi a melhor maneira que eu tive. O José Geraldo Vieira é um mentor para mim, não um mentor de escrita, né, mas um mentor de vida, do que é tentar ser brasileiro, né? Com a vida culta que ele tinha, ele fugia para a Europa o tempo inteiro e voltava para enfrentar aqui a relação familiar, as relações de amizade era muito complicada, ele foi perseguido por juventude, picharam na frente da casa dele lá, morreu José Geraldo Vieira, viva o romance brasileiro, umas barbaridades dessas. Então eu aprendi demais com ele, né? Osman Lins é outro também, professor universitário que abandonou a cátedra, outro para mim vira mentor, porque eu aprendo com as dificuldades dele. O próprio professor Ricardo também posso colocar como um deles, porque me identifica demais com essas coisas. Então uma coisa é existir um mentor, a outra é esse problema adolescente de você achar que, né, todo mundo fala, fica endeusando do Olavo, etc e tal. Eu falei, é briga de adolescente, né? Briga de torcida organizada, né? Não faz o menor sentido. Espero que eu tenha te respondido. Qual que era a primeira que eu sabia que eu ia esquecer? Sim. Isso. Não tem outra maneira de aprender. Você não vai... Eu costumo às vezes brincar, pego um nome qualquer, né, e dou aqui. Você sabe o que significa tal coisa? Né, uma palavra em chinês, por exemplo. E ninguém vai conseguir sequer imaginar uma hipótese do que possa ser aquilo, porque você não tem imagem suficiente para poder fazer pelo menos uma mínima analogia para começar o processo de tentar conhecer aquilo. Então a analogia interior é absolutamente indispensável, por isso mesmo que todo conhecimento começa por autoconhecimento. Se você não conhece a você mesmo e o seu próprio mundo de imagens, né, você não vai conseguir saltar dele. Por isso que a educação se chama conduzir para fora, né? Porque as pessoas falam, conduzir para fora, mas primeiro você tem que saber onde você está, né? O que tem dentro, né? Senão você não consegue abrir a caixinha. Respondi? Deixa eu só fazer um comentário. Todas as tradições tiveram mentores, os mestres. É indispensável na história da educação a existência de um mentor. Isso não existe na universidade. Na universidade, os alunos circulam em volta de um orientador e eles ficam ali bajulando, e aí fica um grupo falando mal, eles assumem as brigas dos professores, aí fica um grupo falando mal do outro grupo, não fala com um porque é professor do outro e tal. Isso não existe na universidade, por isso a crise universitária. Mas a existência do mentor é indispensável na formação. Na minha geração, como a tradição ainda existia, nós comprávamos mitologia grega na banca de jornal, os grandes clássicos da literatura universal em banca de jornal, era mais fácil, ainda... não era tão problemático isso, essas crises que você descreveu aí. Isso não existia, porque o contexto ajudava muito, né? A minha própria formação, eu comecei assim, lendo os clássicos, a Bíblia vendia em banca de jornal, os clássicos da literatura universal, Jonathan Swift, tudo. E
E aí chegava na escola, havia 2, 3 professores que realmente encarnavam o pedagogo, e então não era muito difícil. O problema é que agora não há, né? Não há. Então, talvez essa confusão mental que você deriva disso. Pessoal, eu tenho uma missão difícil aqui, que é de controlar o horário, né? Queria agradecer aos palestrantes, muito obrigado, uma excelente apresentação.